Olá! Hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo e florido cachepô da Frida Kahlo, que é um sucesso de vendas da Mônica Atelier. Então, para fazer esta peça, vamos precisar dos seguintes materiais. Uma agulha, eu vou usar a número 10, mas você pode usar qualquer uma compatível com os seus fios de malha. Uma agulha de tapeçaria e uma tesoura. Os fios de malha que vamos usar são o preto para fazer o cabelo da Frida, o cor de pele, como a Frida tinha pele clara, então vamos usar uma cor de pele clara, e eu vou usar o roxo porque é uma encomenda, a cliente pediu para ser roxo, mas geralmente usam vermelho. Você pode usar a roupinha da Frida da cor que você quiser. E fios de várias cores para fazer as florzinhas, e você escolhe também as cores que você vai querer fazer as florzinhas. Iniciamos pela base do cachepô. A base é circular e por isso vamos iniciar com a cor roxa, porque a base do cachepô é a roupinha que a Frida vai estar usando. Eu escolhi a roxa, então vamos começar com o fio roxo. Inicia-se com um anel mágico e dentro desse anel mágico vamos fazer 8 pontos baixos. Pronto, 8 pontos baixos contando com a correntinha de segurança. E esses pontos vão ficar escondidos porque eu vou cobrir eles na próxima carreira com outros pontos baixos por cima deles. Então, por isso, não aperte tanto aqui esse buraquinho inicial, deixa um espacinho pra gente dar as laçadas aqui dentro. Então, coloca a agulha aqui no primeiro ponto por trás, puxa aqui, dá esse espaço, né? Puxa a laçada e vamos fazer pontos baixos agora aqui, no centro do anel. Essa laçada que você puxou para trás, você deixa aqui, insere a agulha no centro do anel e nessa laçada que ficou aqui atrás. Esse fio aqui depois a gente vai cortar. E aí você dá a laçada no fio que está ligado ao novelo e puxa. Pronto. Assim vamos fazer o primeiro ponto baixo. Ele fica assim mesmo, folgadão aqui. E agora vamos fazer 10 pontos baixos ao redor desses iniciais que fizemos aqui. Sempre por dentro do anel. Sempre ajeitando, procurando ajeitar para não ficar feio. Conforme a gente vai fazendo o ponto baixo, é um ponto baixo alongado. Ele fica assim mesmo, fica gordinho, alongado, porque ele está sendo feito por cima de uma carreira de pontos baixos. Pronto, terminei aqui os 10 pontos baixos. A gente começa a contar por esse aqui, porque vamos fazer pontos baixos centrados por todo o trabalho. Então, é importante contar com este aqui, ó, esse primeiro Vzinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que é esse último que eu fiz. E agora, para fechar, ó, você pode perceber que aqui o centro ainda tá muito aberto, esse é o momento de puxar esse fio aqui, por isso que é importante deixar ele, ó. A gente puxa, aí esse centro vai fechando mais, ó. Vou mostrar aqui. Pronto, fechou. E aí, conforme a gente vai fazendo o trabalho, se perceber que vai abrindo, continua puxando, que depois já não vai mais abrir. E aqui, finalizando o 10º ponto baixo, a gente faz da mesma forma. Passa aqui por baixo do primeiro Vzinho do topo que a gente visualiza. Não é esse Vzinho daqui, é esse daqui do topo. Você coloca a agulha de trás para frente, pega assim um espaço de 2 dedos da última laçada e traz ela aqui para trás do trabalho. Aí insere a agulha aqui no primeiro Vzinho da primeira carreira. Vamos contar como essa sendo a primeira carreira, tá? Que é aquela outra que tá escondida, né, que a gente fez, então não vamos contar com ela. Essa aqui é a primeira carreira. Então você insere aqui, insere a laçada que estava guardada lá atrás, puxa o fio que estava no novelo, que está no novelo. Pronto. Agora vamos fazer aumento, porque essa aqui é a base do cachepô. A base ela é circular, então vamos ter que aumentar até chegar ao tamanho que a gente vai querer que atinja o nosso cachepô. Então, vamos fazer os aumentos. Aumentos são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vamos fazer assim. Pronto. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E o ponto de base não vai ser esse topo aqui, não vai ser esses Vzinhos.
vão ser esses Vzinhos aqui, porque, como eu já havia falado, vamos usar os pontos baixos centrados. Então, é aqui, ó, que a gente vai inserir 2 pontos baixos. No próximo Vzinho daqui, ó, esse aqui. Insere e faz 2 pontos baixos centrados. Centrado porque ele fica no centro aqui do Vzinho e não em cima do ponto baixo, fica no centro do ponto baixo. E vamos seguir assim, tendo um total de 20, né, pontos baixos, ou seja, 10 aumentos, né, no final dessa carreira. Cheguei aqui no final, tem que ter 10 aumentos, que são 20 pontos baixos. E aí, chegando nesse final, vamos fechar sempre da mesma forma. Aqui no primeiro Vzinho do topo, você insere a agulha, dá um espaço aqui de 2 dedos, nessa última laçada, puxa para trás e aqui, ó, no centro do primeiro ponto dessa carreira, você vai inserir. Coloca aqui a laçada que estava guardando lá atrás, puxa o fio que estava no novelo para frente, faz o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Agora aqui vamos seguir fazendo os aumentos como qualquer peça circular que a gente faz. Se a segunda carreira é só de aumento, a terceira carreira vai ser um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então vamos lá, já fizemos um ponto baixo e agora um aumento. Tudo com ponto centrado. Não esquecer, cuidado para não confundir e fazer o ponto normal. Ponto baixo, um aumento. Bom, finalizei aqui, sempre um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Agora a próxima carreira, meu cachepô ele vai chegar só até a próxima carreira, o tamanho dele. Então, a próxima carreira eu vou fazer sem aumentos, por quê? Porque toda vez que eu faço um trabalho com pontos centrados, ele tende a ondular, fica um excesso de pontos, devido aos aumentos e devido também à espessura do fio, né? E por o trabalho ser centrado. Então, por isso que geralmente eu faço, não sei se todo mundo faz assim, mas eu faço assim, uma dica que eu dou. Não seguir agora aumentando normalmente, porque o trabalho vai ondular. Então, a próxima carreira não precisa fazer aumento, faz ponto baixo sobre ponto de base. Então, a mesma quantidade de pontos que tem nessa carreira vão ter na próxima carreira. E assim vamos finalizar a base do cachepô. Então, vamos iniciar aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, tudo centrado, tá? Se você perceber que com você não aconteceu isso, não ondulou a sua peça, e sim ela ficou côncava, né, que é quando fica assim, é sinal de que você precisa fazer mais pontos, seguir normalmente os aumentos. Então, aí a próxima carreira você faz normalmente. Como essa carreira anterior era um ponto baixo e um aumento, a próxima, teoricamente, vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Prontinho, ó, finalizado aqui. Veja como a minha peça ficou retinha, porque eu segui dessa forma, ponto baixo sobre ponto baixo. Aí agora vamos finalizar a base, fazer o acabamento com pontos baixíssimos aqui, ao redor dessa base, para depois dar início à subida, né, da lateral do cachepô. Então, vamos seguir aqui fazendo ponto baixíssimo, a mesma ideia, puxa aqui. Agora, como não vai ser mais ponto baixo centrado, então vamos inserir a agulha aqui, que o ponto baixíssimo, ele é feito aqui mesmo. E não é centrado, como os pontos baixos. Então, vamos seguir aqui fazendo os pontos baixíssimos sobre cada ponto de base. Pronto, cheguei aqui no final. Agora é a hora de cortar. Então, vamos dar um espaço aqui de mais ou menos 10 centímetros pra gente conseguir dar a finalização aqui do ponto baixíssimo. Puxa aqui. E aqui no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, a gente insere a agulha aqui por baixo, assim. Das duas laçadas, das duas perninhas. Puxa o fio que a gente cortou aqui por baixo. Aí agora a gente insere aqui, ó, no último ponto baixíssimo que a gente fez. A gente insere só embaixo de uma perninha. Não insere embaixo das duas, porque a gente vai ter que imitar aqui, né? Ponto baixíssimo. Imitar esse Vzinho. Então, pega esse fio aqui que sobrou e puxa aqui pra dentro dessa perninha, ó. Então, tá igualzinho aqui, ó.
imitando os Vzinhos aqui do ponto baixíssimo. E agora esconde esse fio aqui que tá sobrando, né? Ó, puxei ele pra cá, pra trás do trabalho. E a gente vai esconder ele por aqui, dá um nozinho e depois esconde ele por aqui, por dentro desses pontos. Pronto, tudo escondidinho aqui, depois eu só passo a cola. E agora vamos subir aqui a lateral do cachepô da Frida. Os pontos vão continuar sendo centrados, só que não vai mais ter aumento, né? Porque a gente vai subir uma lateral reta. Então você escolhe aqui um ponto, do ponto baixíssimo aqui, ó, você insere dessa forma, embaixo de um ponto baixíssimo, embaixo de duas perninhas, e puxa o fio que tá no novelo e já faz o seu primeiro ponto baixo. Ela vai ser toda em pontos baixos centrados. E aqui você já aproveita para esconder esse fio aqui por baixo já da sequência de pontos baixos que você vai fazer aqui nessa primeira carreira da lateral do cachepô. Então, essa primeira carreira aqui da base do cachepô da Frida, ela é feita sempre em cima desses pontos baixíssimos. E cuidado para você não inserir aqui, ó. Você tem que inserir aqui, no ponto baixíssimo que você já havia feito aqui, na base. E dessa forma sempre fica essa trancinha aqui, ó. Esses Vzinhos aqui na lateral. Fica parecendo que é uma correntinha, não é? E vamos seguir fazendo assim até o final desta primeira carreira. Pronto, chegando aqui no final dessa carreira. E lembrando que vamos fazer ponto centrado. Então, no primeiro ponto que a gente fez aqui da carreira, que a gente vai inserir dentro dele, ó, no centro dele, a agulha. E aqui também na laçada que está guardando aqui atrás. Puxa o fio que está no novelo e faz o primeiro ponto da segunda carreira. Primeiro ponto baixo. Pronto. E vamos seguir assim até o final dessa carreira, sem aumento nenhum. Pronto, finalizada aqui a segunda carreira. E a roupinha da Frida, ela vai até a segunda carreira mesmo. Então, vamos finalizar o roxo aqui, o trabalho com roxo. Que o próximo vai ser já o tom de pele da Frida. Então, aqui já é o momento de cortar, né? Então, vamos dar aquele espaço lá de 10 centímetros, mais ou menos. E corta. Puxa. E vamos fazer aqui a finalização. Por baixo, o primeiro Vzinho do topo. Puxa e vamos imitar aqui o Vzinho do topo. E agora esconde esse fio aqui. Eu escondo assim, ó, nas perninhas de dentro, por baixo das perninhas de dentro. E eu já vou escondendo. Ou você pode também deixar para esconder no final. E vamos iniciar agora a parte que é o rostinho da Frida, né? Então você usa o fio de malha que tem tom de pele clara, né? Não precisa ser exatamente igual esse aqui. Qualquer um que seja no tom nude, né? Tom claro. E aí você escolhe aqui um ponto centrado. Então, você insere aqui no Vzinho do ponto baixo da carreira de base e puxa aqui o próximo fio, né, de tom de pele. E você já vai fazendo aqui os pontos baixos. Eu vou deixar essa sobra pra cá, porque eu vou esconder ela só quando essa carreira já estiver pronta. Que eu gosto de esconder no mesmo tom de fio, não vou esconder no roxo, vou esconder no tom de pele mesmo. Então, vamos seguir fazendo aqui os pontos baixos centrados até o final dessa carreira. Chegando aqui no final, vamos seguir fazendo 6 carreiras. Ou seja, vamos fazer mais 5 carreiras dessa aqui no tom de pele. Então, são 2 carreiras de roupinha e 6 carreiras de rosto. Sempre ponto sobre ponto e sempre ponto centrado. Então, vou seguir fazendo até a 6ª carreira aqui. Pronto, finalizei aqui a 6ª carreira do tom de pele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última carreira do tom de pele. E a finalização vai ser a mesma, 10 centímetros. Que a próxima já vai ser o preto, né? Que representa o cabelinho da Frida. Que era bem pretinho, né? O cabelinho dela. Então, vamos fazer aqui a próxima carreira na cor preta. Você escolhe aqui um ponto de base centrado e já puxa para fazer ponto baixo. E aí, vamos seguir fazendo aqui os pontos baixos centrados até o final. Ela vai ser só uma carreira, vamos fazer só uma carreira de preto. Aí, quando você chegar aqui no final
da carreira, vamos agora fazer pontos baixíssimos, né? Que vai ser o acabamento do cachepô mesmo. Então, vamos dar aquela sobra, puxar aqui. E lembrando que o ponto baixíssimo não é centrado, então não é aqui que a gente insere aqui mesmo. E já faz os pontos baixíssimos ao redor de toda essa última carreira que fizemos aqui do cachepô. Finalizei aqui os pontos baixíssimos, agora é o momento de cortar, né? 10 centímetros e vamos aqui imitar pontos baixíssimos. Depois vamos esconder esses fios aqui do preto que ficaram sobrando. Então, para começar a fazer o rostinho dela aqui, é a sobrancelha e os olhinhos, a gente não faz a boca, então a gente vai usar o fio preto. Passa o fio preto na agulha, então a gente vai costurar aqui de dentro do trabalho para fora. Você escolhe entre os pontos aqui, ó, para passar a agulha entre dois pontos, de dentro para fora do trabalho aqui. E aí pula 3 pontos aqui e insere a agulha entre 2 pontos. Puxar aqui bastante fio para não faltar na hora de fazer os olhinhos. Então a gente puxou, essa aqui é o primeiro lado da sobrancelha. Pronto. Agora você vai de dentro para fora, colocar a agulha no centro desse ponto aqui, ó. Desse ponto que tá embaixo para começar a fazer esse olhinho. Então você procura aqui, ó. É o centro desse ponto. Aqui. Não é desse mesmo da sobrancelha, é no de baixo. E puxa. Aí depois no centro desse aqui de baixo, porque o olhinho ele faz tipo um Vzinho, né? O olho dela, como se estivesse fechado. Então nesse próximo aqui, no centro também, você puxa o fio. E aí agora, nesse aqui, que é o próximo centrado, para ficar igual a esse, a gente vai inserir ela de dentro para fora, assim. E aí a gente passa agora aqui nesse mesmo centro para fechar esse olhinho aqui. Pronto, o olhinho fica assim, fechado, e a sobrancelha por cima. Aí agora o próximo vai ser de dentro para fora, vai ser essa parte aqui da sobrancelha que a gente vai fazer. Então, nesse aqui a gente insere a agulha aqui no centro desse, que vai ser o centro do rosto dela, né? O centro da sobrancelha. Aí você volta aqui nesse ponto e puxa. E aqui, ó, sobre esse mesmo Vzinho, vai se formar aqui o centro da sobrancelha, ó. Então, aqui nessa parte, a gente puxa o fio. E daqui, nessa parte, a gente já vai fazer aqui o outro lado da sobrancelha. Então, lembrando que ela está sobre 3 pontos baixos e ela fica entre os pontos. Então, a primeira parte é aqui entre esses pontos. Então, vamos contar 3 aqui. 1, 2, 3. E bem aqui a gente vai inserir para fazer a próxima sobrancelha. E aí a gente já vai seguir fazendo o olhinho igual dessa forma aqui, igual como a gente fez no de baixo aqui centrado, no próximo de baixo aqui no centro, a gente vai inserir aqui a agulha no centro, já é o olhinho dela, do lado esquerdo da Frida. E aí no próximo aqui, que é a parte de baixo do olho, igual como é o outro lado, vamos fazer esse lado. Então, é bem aqui, ó. No centro desse aqui, a gente insere de trás, né, de dentro para fora a agulha. Já faz o outro lado do olhinho. E agora, já insere aqui para finalizar o olhinho. Pronto, aí tá igualzinho o outro. E aí, só fica faltando essa parte aqui da sobrancelha. E aí, a gente insere aqui no centro, pra gente finalizar nesse ponto aqui. E volta aqui pra essa parte. E já dá pra ver aqui como é que fica a parte de dentro, ó. Fica só alguns fios aqui da costura aparecendo, mas é pouca coisa. Depois a gente vai esconder essas sobras aqui. Então, eu já escondi aqui os fios. E agora você escolhe pedaços de fios ou fios coloridos, fios de malha coloridos, para fazer as florzinhas aqui no topo, né, da cabeça da Frida. Você escolhe as cores assim
que ornem ou que contrastem com a roupinha dela, né? As cores da sua preferência. Eu vou começar aqui fazendo com a vermelha. Eu vou fazer 5 flores. Uma central, mais 2 de cada lado aqui. Então, vou começar aqui com a vermelha. Então, você inicia aqui com um anel mágico. Você sobe essa correntinha aqui de segurança, faz uma outra corrente e fecha aqui no centro do anel com um ponto baixíssimo. Depois, sobe mais uma corrente, faz mais outra corrente e desce aqui num ponto baixíssimo no centro do anel. Sobe mais uma corrente, outra corrente e fecha com um ponto baixíssimo no centro do anel. 2 correntes, ponto baixíssimo. E aí você faz isso 5 vezes aqui, minhas 5 pétalas. Finalizei aqui a flor, você puxa o fio aqui que tá sobrando para fechar aqui o centro da flor. E esse fio aqui a gente pode cortar e aí depois a gente esconde ele por dentro da flor. A flor vai ser presa no cachepô depois no final com um fio preto. Agora sim vamos para as demais flores, né, que estão faltando, as outras cores. Você pode usar fios de malha da mesma espessura para as flores ficarem todas no mesmo tamanho. Mas eu gosto de usar fios para fazer as flores de espessuras diferentes porque eu gosto de usar as flores menorzinhas aqui nas pontas. E mais para o centro eu uso as flores maiores, assim como esta vermelha. Então eu peguei esse fio aqui meu, que é mais fininho, para fazer uma flor que ela fique menorzinha. Mas isso não é uma regra, você pode fazer as flores todas do mesmo tamanho, se você preferir. Então vamos seguir fazendo a flor da mesma forma. Faz a correntinha aqui de segurança, faz mais uma e finaliza com ponto baixíssimo no centro do anel. Mais 2 correntinhas, finaliza com ponto baixíssimo no centro do anel. Mais 2. Então finalizei aqui as 5 pétalas. E aí esse fio aqui que você corta, você puxa aqui pro centro da pétala. E depois você amarra e esconde esse fio aqui. Igual a vermelha, ó. Veja que uma é maior que a outra aqui, ó. E aí eu costumo colocar aqui no centro, no meio, mais pro centro as maiores e as menores aqui para as pontas. Então vamos às próximas cores. A próxima cor vai ser a amarela. Pronto, e a próxima será a rosa. A amarela, ela ficou maior, né? Então, provavelmente ela vai ser a do meio. Vamos ver. Eu meio que decido isso mais pro final mesmo da peça, quando eu vejo todas as flores prontas, e aí eu vou montando depois, vou decidindo. Agora vamos para verde. Agora está ficando mais tarde, então escureceu. Estou usando agora uma luz aqui artificial, por isso que ela tá mais forte. Pronto, finalizei aqui as flores. Aí agora a gente vai usar a agulha de tapeceiro para esconder aqui o fio por dentro da flor. E depois a gente corta. Pronto, finalizadas aqui as florzinhas da Frida. Agora sim a gente vai definir aonde cada uma vai ficar. Ó, a amarela é a maior, então vamos ver como ela vai ficar aqui no centro. E aí, vermelha de um lado, a rosa de outro e as menorzinhas nas pontas. Então eu costumo começar pela flor do centro mesmo, porque aí fica mais fácil depois para eu direcionar as outras. E eu faço da seguinte forma: a gente começa aqui, já inserindo a agulha aqui no centro. E aí você passa aqui, vou passar aqui em 2 perninhas. Vai ser aqui mesmo. Pegando uma boa parte aqui da flor amarela, pra ela ficar bem firme, ó. Peguei uma parte assim de dentro mesmo da flor e ela vai ficar aqui. Aí tente deixar aqui assim, ó, bastante fio para um lado e para o outro, que a gente vai usar os 2 lados aqui para costurar as flores. Você pode costurar de forma linear, começar pela da ponta e terminar na outra ponta. Só que aí corre o risco de não ficar aqui centralizado, por isso que eu gosto de começar pela flor do centro mesmo. E aqui, ó, fica entre o fio, fica só um ponto mesmo. Aqui você já passa o fio e pronto.
Então você costura aqui, só no cabelinho mesmo da Frida. E a flor, ela fica mais alta mesmo, assim, que o cachepô. Não precisa costurar ela aqui, quase no roxinho. Você costura assim mesmo, no cabelo, sobrando flor pra cima. Aí agora, para ir para a próxima flor, a gente vai inserir aqui o fio por dentro, dando um espaço aqui, ó, de um ponto baixo só. E aí no próximo, aqui na próxima entrada, você já insere a agulha dentro do trabalho para fora, para pegar já a próxima flor. Aí as próximas flores são a rosa e a vermelha. Vou escolher aqui a rosa. Você já insere aqui em boa parte do trabalho. Vou inserir aqui essas pétalas que são um pouco mais afastadas para juntar elas aqui. E puxa. Pronto, ó. Já vai ficar aqui assim do ladinho da amarela, né? Aqui, aí você já insere aqui no próximo, ó, entre esses dois pontos. A rosa vai ficar aqui na frente desse. Ó. Puxa, aperta para a flor ficar bem firme. E aí aqui, no próximo, ó, você passa por baixo desse ponto e já traz aqui pra frente, para puxar a próxima flor já. Minha próxima flor que eu vou usar vai ser a laranja. Aí agora esse fio aqui, a gente tira, que depois a gente vai esconder ele. Tira ele da agulha. E agora vamos pegar o outro pedaço para costurar as outras flores. A próxima é a vermelha. E vamos costurar a vermelha aqui do lado da amarela. Ó, esse pedaço de fio que eu deixei aqui, tá aqui, né? Pula esse ponto aqui e traz pra frente. Pra já pegar a flor vermelha. Aí agora, ela vai ficar aqui na frente desse ponto. Então pula esse ponto e já insere a agulha de tapeceiro aqui. Aí aqui, pula esse ponto, puxa para pegar já a flor verde. Pronto, puxei aqui, ó, sempre no intervalo de um ponto. Pronto. Aí você puxa bem aqui, ó, de cada lado, para ficar bem firme essas flores aqui, ó. Não tem problema se ficar uma por cima da outra. Esse é o charme das flores que a Frida usava na cabeça, né? Era sempre com aquela impressão de muita flor, muita riqueza de colorido, né? Aí agora vamos esconder esses fios aqui, ó, por aqui por dentro mesmo. Vamos passar de forma que ele chegue aqui no meio, pra gente poder dar um nó, fio com fio, sobra com sobra. Chegar aqui na amarela pra gente dar um nó. Tira, pega o outro e vamos trazendo o outro até o centro, até o amarelo. Poderia ter sido feito isso antes, assim que a gente finalizou esse lado, eu já poderia ter escondido. Mas eu resolvi esconder no final para mostrar logo as flores, o posicionamento das flores para vocês. Pronto, chegou aqui no final, ó, no centro. E agora a gente vai cortar sempre uns 10 centímetros mais ou menos. Aí a gente amarra só para dar uma segurança, para esse fio não ficar correndo e depois ficar folgando as nossas florzinhas. Então a gente amarra firme, sempre olhando para ver se as florzinhas estão certinhas. E agora a gente vai esconder essa sobra aqui por dentro do cabelinho da Frida. Prontinho, finalizei nossa Frida. Guardei aqui, escondi todos os fios, ela por dentro fica assim. E ela está pronta aqui, ó, com todas as florzinhas, uma bem encostadinha na outra, bem firme e bem-vindo nosso cachepô. Quem fizer, me conta aí nos comentários como foi que ficou, me conta o que vocês acharam e curtam, compartilhem também, se vocês gostaram. Se não gostaram também, por favor. E siga a Mônica Atelier também no Instagram. Beijos!